O ano era 1962, e nas ruas úmidas e cinzentas de Portland, no Oregon, um jovem recém-saído da universidade carregava um fardo que poucos conseguiam enxergar, uma obsessão silenciosa. Phil Knight não parecia o tipo de homem que construiria um império. Ele era magro, dono de uma timidez que beirava o paralisante e, aos olhos de muitos, apenas mais um corredor de trilhas que se recusava a abandonar o asfalto. No entanto, dentro de sua mente, Knight nutria o que ele mesmo chamava de ideia maluca. Ele acreditava piamente que os calçados japoneses mais baratos e tecnicamente promissores poderiam desafiar a soberania absoluta das marcas alemãs, como a Adidas, que dominavam as pistas de atletismo americanas com punhos de ferro. Para Phil, não se tratava apenas de negócios. Era uma cruzada pessoal para democratizar o alto desempenho e provar que um garoto comum da Pensilvânia poderia mudar as regras do jogo. Sem capital e com pouco mais do que a sua convicção, Knight viajou até o Japão, onde convenceu os executivos da Onitsuka Tiger de que ele era o distribuidor ideal para o mercado americano. Ele não tinha sequer uma empresa registrada, mas o blefe funcionou. Ao retornar para casa, Phil sabia que precisava de um aliado que entendesse de calçados tanto quanto ele entendia de estratégia. Foi então que ele procurou Bill Bowerman, seu ex-treinador na Universidade do Oregon. Bowerman era uma lenda viva, um homem ranzinza e brilhante, cuja obsessão pela perfeição técnica beirava a loucura. Ele passava horas modificando os tênis de seus atletas, buscando reduzir gramas preciosas que poderiam significar milissegundos de vantagem na linha de chegada. Quando Knight apresentou a proposta, Bowerman não apenas aceitou, ele se tornou a alma técnica do que viria a ser a Blue Ribbon Sports. A operação inicial era o que se poderia chamar de rudimentar. Sem dinheiro para alugar uma loja ou investir em marketing, Phil Knight transformou o porta-malas de sua caminhonete verde, uma Plymouth Valiant, em sua sede comercial. Ele dirigia de pista em pista, de escola em escola, vendendo os tênis diretamente aos corredores e treinadores. Cada par vendido era uma pequena vitória contra a própria timidez. Knight, que muitas vezes sentia um frio na barriga só de pensar em falar em público, encontrava coragem na paixão pelo esporte. Mas a estrada não era fácil. Enquanto Bowerman testava protótipos e destruía solas em busca de tração, Knight enfrentava uma batalha exaustiva contra os bancos. Naquela época, o conceito de capital de risco não existia para jovens visionários. Para os gerentes de banco, Phil era apenas um risco desnecessário. Um rapaz vendendo sapatos de um carro que estava sempre no limite do cheque especial. As tensões começaram a surgir não apenas nas finanças, mas nas relações internacionais. A Onitsuka Tiger, embora fornecesse os produtos, mantinha uma postura gélida e desconfiada. Os japoneses não entendiam a escala do sonho de Knight e Bowerman e viam a Blue Ribbon Sports apenas como um pequeno peão em seu tabuleiro global. Phil vivia sob o medo constante de que seu fornecimento fosse cortado a qualquer momento. Ele trabalhava em um emprego de contabilidade durante o dia para manter as luzes acesas, dedicando suas madrugadas e finais de semana à empresa que se recusava a morrer. O estresse era constante, mas a crença de que eles estavam prestes a revolucionar o mundo do atletismo mantinha a dupla em movimento. No entanto, o destino reserva golpes baixos para quem ousa desafiar os gigantes. Em uma de suas comunicações com o Japão, Knight começou a notar mudanças sutis no tom das mensagens. O suporte que antes era garantido começou a falhar e os prazos de entrega tornaram-se imprevisíveis. Phil pressentia que algo estava errado, mas a verdade era muito mais amarga do que ele poderia imaginar.
Durante uma visita secreta, Knight descobriu, por meio de documentos deixados por descuido, que a Onitsuka Tiger já estava em negociações avançadas com outros distribuidores nos Estados Unidos. Eles planejavam descartar Phil e Bowerman assim que a marca estivesse estabelecida o suficiente. O homem que ele considerava seu parceiro de negócios estava prestes a lhe dar um golpe fatal. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A traição iminente colocou Knight contra a parede. Ele estava sozinho, sem capital, com um fornecedor hostil e uma empresa que legalmente poderia deixar de existir em questão de meses. O sonho da ideia maluca estava por um fio e a única saída seria um movimento tão ousado quanto desesperado, que mudaria a história do comércio mundial para sempre. O que Phil Knight faria a seguir não era apenas uma tentativa de salvação, mas o nascimento de uma lenda que ainda não tinha nome, mas que já carregava o espírito da vitória em suas entranhas. O confronto com os japoneses era apenas o começo de uma guerra que estava longe de terminar. A traição da Onitsuka Tiger não foi apenas um golpe financeiro. Foi um soco no estômago que deixou Phil Knight sem ar, forçando-o a encarar a fragilidade de tudo o que havia construído. Ele se viu mergulhado em uma guerra de nervos jurídica, onde cada documento assinado e cada reunião secreta carregavam o peso de um veredito de morte iminente. O rompimento foi um divórcio doloroso e caótico que ameaçava arrastar a pequena Blue Ribbon Sports para as cinzas antes mesmo de ela realmente decolar. No entanto, em meio aos escombros da confiança quebrada, Knight encontrou uma clareza gelada. Para nunca mais ser refém do capricho alheio, ele precisava ser o dono absoluto do seu próprio destino. A sobrevivência exigia que ele deixasse de ser um mero intermediário para se tornar um arquiteto da sua própria sorte. Foi nesse clima de urgência febril que o conceito da nova marca começou a ganhar contornos reais. Knight, operando com moedas contadas e sob o olhar severo de credores impacientes, procurou Carolyn Davidson, uma jovem estudante de design gráfico da Universidade de Portland. O pedido era tão simples quanto impossível. Phil queria um logotipo que simbolizasse movimento, algo que pudesse ser costurado na lateral de um tênis e que não fosse, sob hipótese alguma, parecido com as famosas listras da Adidas. Carolyn entregou diversos esboços, e o símbolo que viria a ser o swoosh foi recebido com uma honestidade quase desoladora. Phil olhou para a marca, um traço fluido que sugeria o vácuo deixado por um corredor veloz, e admitiu que não estava apaixonado, mas que o tempo talvez fizesse aquele desenho crescer em seu conceito. Pela quantia de $35, um dos logotipos mais reconhecíveis e valiosos do planeta nascia de uma aceitação relutante. O batismo da empresa, contudo, foi um processo ainda mais tortuoso e carregado de incertezas. Phil estava obstinado em chamar a nova companhia de Dimension Six, um nome seco que soava mais como um departamento governamental do que como uma marca vibrante de esportes. Seus funcionários odiavam a ideia e tentavam convencê-lo do contrário. O tempo estava se esgotando drasticamente. As gráficas precisavam imprimir as caixas e os operários no México já aguardavam as instruções finais de produção. Foi Jeff Johnson, o primeiro funcionário e a alma mística da operação, quem trouxe a solução durante uma madrugada de insônia. Ele alegou ter tido um sonho vívido em que a palavra Nike surgia diante dele. Era a deusa grega da vitória, uma figura alada que personificava exatamente o que os atletas buscavam em cada competição. Knight hesitou até o último segundo disponível, mas o nome tinha uma força que o seu Dimension Six jamais teria. A partir daquela decisão apressada, eles deixaram de ser apenas vendedores para se tornarem devotos da vitória. Enquanto Phil Knight equilibrava o marketing e a diplomacia corporativa, Bill Bowerman
continuava sua busca insaciável pela inovação técnica. Em uma manhã de domingo, o cheiro de café e waffles preenchia a cozinha da casa dos Bowerman. Observando o padrão quadriculado da chapa quente, uma ideia absurda e brilhante brotou na mente do treinador. Ele se perguntou se aquela geometria não seria o segredo para a atração perfeita nas pistas de atletismo. Sem pedir permissão, ele despejou uretano líquido no ferro de waffle da esposa. O eletrodoméstico foi sacrificado, derretendo e tornando-se inútil para o café da manhã. Mas o molde que saiu dali mudaria o esporte para sempre. A sola waffle era leve, absorvia o impacto e agarrava o solo com uma eficiência nunca vista antes. Aquela invenção caseira colocou a Nike no mapa global do desempenho técnico de ponta. Mas o gênio de Bowerman não podia pagar as contas que se acumulavam. A Nike vivia sob a sombra constante da falência técnica. Nike enfrentava uma batalha hercúlea contra o governo dos Estados Unidos, que impunha uma taxa de importação astronômica baseada em uma política comercial obscura. A empresa estava sendo sufocada por uma dívida tributária de milhões de dólares, uma corda que se apertava a cada trimestre. Phil passava noites em claro, negociando com bancos que o viam como um apostador imprudente, enquanto tentava manter a moral de sua equipe unida contra o colapso financeiro iminente. No entanto, no momento em que a Nike parecia finalmente encontrar seu fôlego, uma mudança cultural invisível começou a ocorrer. O mundo estava prestes a descobrir a aeróbica, uma febre de cores vibrantes e exercícios rítmicos. Phil, com sua visão estritamente voltada para o atletismo de elite, cometeu o erro fatal de ignorar o fenômeno. Ele não percebeu que o futuro do calçado estava deixando as pistas para entrar nos estúdios de dança, e essa falha de percepção permitiu que uma concorrente ágil, a Reebok, desse um bote certeiro na liderança de mercado que a Nike tanto lutou para conquistar. A década de 80 trouxe um inverno rigoroso para a Nike. O mercado estava mudando e a empresa parecia estagnada em sua própria pureza atlética, observando de longe, enquanto a Reebok dominava as academias com calçados voltados para a aeróbica. Phil Knight viu-se subitamente na defensiva. Ele percebeu que ser a melhor marca técnica de corrida não era mais o suficiente. Para sobreviver, a Nike precisava de um milagre para reconectar a marca aos jovens. O ponto de virada veio em 1984, com uma aposta considerada suicida. A empresa decidiu investir quase todo o seu orçamento de marketing em um único homem, Michael Jordan, um calouro promissor do Chicago Bulls. Knight e sua equipe não queriam apenas um garoto propaganda. Eles buscavam um símbolo de excelência e rebeldia. No entanto, a NBA tinha regras rígidas sobre o vestuário, e os tênis Air Jordan pretos e vermelhos foram banidos por violarem o código de cores da liga. Cada vez que Jordan entrava em quadra com eles, a Nike pagava uma multa de $5.000 por partida. Em vez de recuar, a marca transformou a punição em uma campanha publicitária lendária. O tênis banido tornou-se um objeto de desejo proibido. A rebeldia de Jordan foi o novo combustível da marca, e jovens do mundo todo queriam a audácia de voar como seu ídolo. Enquanto Jordan dominava as quadras e transformava a cultura pop, a Nike buscava um grito de guerra que unisse sua filosofia sob um único estandarte. Em 1988, surgiu o slogan que definiria gerações: Just Do It. A origem desse mantra era, ironicamente, sombria. Dan Whedon, o publicitário responsável, inspirou-se nas últimas palavras de Gary Gilmore, um condenado à morte que disse simplesmente, "Let's do it." Whedon trocou o "Let's" por "Just", e a Nike transformou um desabafo final em um convite universal à superação pessoal. Não importava se você era um maratonista olímpico ou alguém tentando vencer a preguiça matinal. O imperativo era o mesmo.
A marca parou de vender apenas solas de borracha. Ela começou a vender coragem e o espírito do agora. A transição foi profunda e irreversível. A Nike deixou de ser apenas uma fabricante de calçados para se tornar uma marca que vende inspiração. Sob o comando de Phil Knight, a empresa expandiu suas fronteiras para todos os esportes, assinando com ícones globais que desafiavam as convenções. O swoosh, criado por Carolyn Davidson por $35, tornou-se uma insígnia global de determinação reconhecida em cada canto do planeta. Nos momentos de quietude, no entanto, Knight frequentemente retornava ao passado para manter os pés no chão. Ele se lembrava com saudade das corridas matinais com Bill Bowerman e das discussões fervorosas sobre cada grama de peso removida de um protótipo na cozinha enfumaçada. Bowerman, o mestre obsessivo que sacrificou o ferro de waffle da própria esposa em nome da inovação, faleceu em 1999, deixando um legado de busca incansável pela perfeição técnica. Knight refletia sobre os amigos que se perderam no caminho, as noites de insônia diante da ameaça de falência e a solidão que muitas vezes acompanha quem decide seguir uma ideia maluca até as últimas consequências. O império que ele construiu não era feito apenas de concreto e vidro. Era um monumento vivo às pessoas que acreditaram na visão de um jovem tímido de Portland que se recusou a aceitar o não como resposta. Hoje, a sede global da Nike é um campus vasto, um centro de tecnologia e design que dita o futuro do esporte. Mas para Phil Knight, a essência da vitória ainda reside nas memórias de 1962. Quando ele fecha os olhos, ainda consegue ver a silhueta daquela velha caminhonete Plymouth Valiant verde, estacionada nos circuitos de atletismo úmidos do Oregon, com o porta-malas aberto e o futuro empilhado em caixas de papelão. O trajeto de vender tênis japoneses na beira da pista até o topo do mundo foi pavimentado com fracassos, teimosia e uma fé inabalável no potencial humano. A Nike provou que não se trata do que você calça, mas de onde você decide chegar com o que tem. A ideia maluca de Knight não apenas competiu com os gigantes, ela mudou o mundo para sempre.